Olá, amigos do nosso canal aí, Templo Vivo. Quero agradecer a você que está aí assistindo. Espero que as nossas palavras meditadas na palavra de Deus possa te trazer muita edificação para a sua vida espiritual e social. Eu estava lendo, gravamos um vídeo anterior que fala do novo nascimento e da nova criatura, o qual nos tornamos depois que estamos em Cristo. Eu estou gravando agora a segunda parte desse vídeo, a segunda parte da nova criatura, da nova pessoa que nos tornamos, do novo nascimento que sofremos quando aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida. Parece algo tão simples, parece algo tão fácil de se falar ou de acontecer na vida de uma pessoa, quando esta já julga que já nasceu de novo. Quando você pergunta para um cristão, um crente principalmente, você pergunta assim: ei moço, ei irmão, você é uma nova criatura em Cristo? Sim, pois eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então, baseado nesse vídeo anterior, na primeira parte que nós gravamos sobre nova criatura, sobre nascer de novo, eu quero fazer a segunda parte do vídeo. Para começar, eu quero ler lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? No capítulo 5, versículo 17, que diz assim a palavra: E assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Bom, a gente precisa entender no que estamos associando a vida de uma pessoa quando se transforma ou quando ela nasce de novo. O que eu associo a uma nova criatura? Se nos tornamos novas criaturas quando aceitamos quando achamos uma religião para seguir, se somos novas criaturas quando descemos as águas do batismo, se somos novas criaturas quando repetimos os ritos eclesiásticos de determinada denominação, o qual pede que façamos repetições, o qual o orador está falando, se é nesse momento que sofremos a metanoia, a transformação da mente, e nos arrependemos do pecado, e aí nos tornamos uma nova criatura, em qual momento da nossa vida, ou em qual momento da minha vida e da sua vida, você se tornou uma nova criatura? Será que foi quando você cumpriu alguns usos e costumes? Será que foi quando você começou a frequentar uma igreja? É uma palavra que parece tão simples, mas ela tem uma profundidade tão grande no meio dos cristãos. Ela tem uma profundidade tão grande quando se fala em nova criatura, mas ela só não é tão falada porque todos já se julgam novas criaturas, pois já aceitaram Jesus, pois já são frequentadores de igreja, pois já cantam, pregam, pois já foram batizados, pois já falam em línguas. Aí pensam e chegam à conclusão que elas se tornaram novas criaturas. Temos que entender uma coisa, irmãos. Às vezes associamos atos externos, atos de costumes, atos de doutrinas humanas, associamos todos esse pacote construído pelo homem como significado de nova criatura. E não é bem assim. Não é bem assim, porque temos que entender algo. A Bíblia, a palavra de Deus deixou bem clara. E assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Irmãos, e assim o que? É profundo. É preciso nós entendermos o que significa este e assim.
Pois, irmãos, há uma frustração grande nas pessoas, há uma frustração grande no meio dos irmãos da fé. Pois eles creem, acreditam que nasceram de novo, aí ficam aquele tempo de 5, de 6, de 7 meses, um ano de alegria, de gozo, mas de repente ela se vê numa situação difícil, e aí o desespero pega, a angústia pega, a falta de fé se manifesta na pessoa, o medo ataca essa pessoa, e ela cai em si que ainda ela não nasceu de novo. Eu quero te dizer algo assim aqui, não estou dizendo que o cristão não passa por luta, mas a luta do que nasceu de novo é diferente. Não estou dizendo que o crente não passa por dificuldade, ele passa, mas um crente na dificuldade, ele reage de uma forma diferente daquele que não é. Irmãos, eu quero que nós entendamos, ou Paulo, o apóstolo Paulo, está equivocado em falar que uma pessoa que está em Cristo, ela se torna nova criatura, ou nós não nos tornamos nova criatura, ou nós achamos que por cumprir determinados ritos e dogmas é o fator principal que nos transforma em nova criatura. Irmãos, é muito sério isso. É muito sério porque às vezes passamos a nossa vida, passamos anos congregando, passamos tempo se dedicando à igreja, a determinadas circunstâncias da obra do Senhor, e não nascemos de novo. Porque o nascer de novo não está no exterior. O nascer de novo não está nas obras que eu possa mostrar por externar como se fosse na minha aparência, ou me doutrinar a um costume, ou alguém me pegar e me colocar numa caixinha e ali eu fazer só o que aquela caixinha ou aquele cidadão ou aquela pessoa determina. Não, é muito mais além do que isso. É muito mais além do que alguém me programar, alguém me colocar numa situação onde eu não tenha escolhas. É muito mais do que eu lutar contra os desejos. É muito mais do que eu obedecer uma determinada doutrina. É muito mais do que isso, se tornar nova criatura. O que é se tornar uma nova criatura? Nós nos tornamos uma nova criatura a partir do momento que a gente tem a plena consciência, ou a total consciência do que é o Evangelho. A partir do momento que nós entendemos o verdadeiro significado da cruz. O verdadeiro significado do sacrifício de Jesus naquela cruz. Quando nós passamos a ter o entendimento na profundidade daquele ato de Jesus na cruz, e ter o entendimento do que momento nós vivemos na história, nós vamos sofrer, nós vamos passar por uma transformação, e não é exterior, e não é na maquiagem, e não é na roupa, mas sim na mente. Chamamos essa transformação de metanoia, que é uma mudança na mente, onde nos leva ao arrependimento, onde nos leva a ver a situação no qual nós nos encontrávamos, e ali nos gera uma mudança no pensar, uma mudança no viver, uma mudança no tratar o próximo, uma mudança no amar o próximo, numa mudança onde podemos estar passando por dificuldade, mas sabemos em quem temos crido. Essa mudança, ela transforma quando a nova criatura é gerada, ela sofre essa mudança tão forte que ela pode estar doente,
ela não sofre como o ímpio sofre. Ela pode estar endividada, que eu não sou de acordo de dívidas, mas ela pode precisar de fazer dívidas em certas circunstâncias da sua vida. Ela pode estar endividada, mas ela não fica como o ímpio fica na dívida. Ela pode estar passando por um problema familiar, mas ela passa por um problema familiar não como aquele ímpio, aquela velha criatura passaria, pois ela é nova criatura. Ela não está, a nova criatura, ela não está imune das lutas e dificuldades dessa terra. Bem pelo contrário, ela vai passar talvez até mais dificuldade. A diferença é como ela vai agir na dificuldade. Eu quero lhe dizer algo, irmão, que a nova criatura está sendo confundida com um momento de êxtase dentro de uma igreja, com um momento de alegria em um acampamento jovem, com um momento de euforia em um show gospel. Ali vem de lá daquele retiro, daquele encontro, daquele show, ou do monte de oração, que foi um momento bom, achando que ela se transformou, ou que ela nasceu de novo. E o nascer de novo é mais profundo do que isso. O nascer de novo é mais profundo que uma simples emoção momentânea em determinado lugar ou situação. O nascer de novo é você sofrer essa transformação no interior. É por isso que precisamos, é por isso que eu te digo que nós precisamos ter esse verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Nós precisamos sair da superfície. Nós precisamos sair do ouvir falar. Nós precisamos sair do querer conhecer apenas a Deus, de ouvir falar e de seus milagres, e ter um encontro com Jesus, aonde Ele não vai colocar um remendo na vida do cristão, aonde Jesus nunca vai querer remendar a vida de uma pessoa, Ele quer transformar a vida dela, aonde Jesus não quer simplesmente reparar alguns erros na vida de uma pessoa. Ou o apóstolo Paulo está equivocado. Se nós acharmos que não, que a gente não pode nascer de novo dessa tão profundidade, nós temos que confessar, nós temos que dizer que o apóstolo Paulo estava equivocado quando ele fala. E assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ela não é uma criatura remendada, ela não é uma criatura restaurada, ela é uma criatura transformada. Ela entende que esse corpo, esta matéria, que ela vive, não passa de um vaso, não passa de um casco, porque a transformação dela é dentro. Ela foi transformada, regenerada no seu interior. E é assim o que então, irmãos? É assim que, se você conhecer Jesus na plenitude, conhecer Jesus de verdade, e não só de ouvir falar, e não só de ler sobre Ele, mas ter um encontro com Ele, você pode ter certeza que você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Pois se nós não compreendermos, não interpretarmos esse versículo como ele está escrito, nós vamos dizer que Paulo estava errado. Por isso que eu te digo, meu irmão e minha irmã, se você se frustrou com a vida cristã, ou se passou um momento de alegria ou de êxtase de uma vida religiosa, e você se deparou com a mesma criatura em casa, você se deparou com a mesma criatura em um momento difícil da sua vida, e você viu que ainda você realmente não tinha nascido de novo, pois você agiu como uma velha criatura, você saiba que o que você teve não foi um encontro com Jesus. Você pode ter tido um encontro com a religião, você pode ter obedecido algumas doutrinas de homens, você pode ter frequentado uma igreja, você pode ter feito parte do rol de membros ou de obreiros de uma igreja, mas o nascer de novo é muito mais do que isso.
Então, meu irmão e minha irmã que está aí assistindo, se você está passando por um momento difícil, saiba que nunca é tarde para ter esse encontro com Jesus. Independente do tempo que você tem de igreja, independente do que você é em uma congregação, independente do seu título, saiba que o que Jesus quer fazer na minha vida e na sua é nos transformar em novas criaturas. Ele quer fazer as coisas velhas que existiram e talvez possam existir no seu presente se tornar passado e escrever uma nova história na minha e na sua vida. Deixa Jesus trabalhar na sua vida. Convida Ele para dizer assim: Jesus, eu quero ter esse encontro. Eu quero me tornar essa nova criatura. E você vai ver. Começa a buscar a presença de Jesus. Começa a buscar, não como talvez a religião ensina, mas sim como a palavra de Deus nos mostra. E você vai ver e vai sentir na sua vida a diferença. Eu te convido você a buscar a Jesus. Busca Jesus, amigo. Peça a Jesus. Anseie por essa transformação. Não aceite viver uma vida religiosa sem encontrar Jesus e sem se tornar uma nova criatura. Espero que você possa ter compreendido o que eu tentei e o que eu tentei passar através desse versículo que o apóstolo Paulo nos deixa nessa pequena reflexão. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus traga a você o entendimento e eu e você nos tornemos uma nova criatura. Em nome de Jesus. Amém.